Gravando. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui hoje reunidos para a gente discutir aí duas cocitas importantes que a gente está planejando para os próximos dias, a saber, no dia 21, nós vamos fazer aí o nosso trekking da família, certo? E aí precisamos tomar algumas deliberações a respeito. Eu espero que todos não somente estão convidados, como estão, assim, eu gostaria que vocês todos estivessem com as esposas e com os familiares, ou seja, com filhos principalmente, tá? Explicando para quem nunca esteve presente, pode falar, fala, Henrico. Esse técnico da família não é dia 28, não? 28, foi o que eu disse. Eu ouvi você falando no dia 21. Ó, foi 21 que eu falei? Bom, então me desculpem, 28 de janeiro. 28 de janeiro, sábado, tá? E aí, só para contar para quem ainda não participou, né, a gente tem subido essa montanha, é uma trilhazinha leve, é uma trilha tranquila. Olha o garotão aí, ó. Vai tá lá. O Rafa já foi no acampamento, ele falou que o próximo é legendário. Eita, chique demais. Isso aí, já tá convocado. Então esse evento, ele é um evento justamente para poder incluir os filhos, as esposas, né? E a gente sobe essa trilha, que é uma trilha é a nossa trilha mais suave, que é ali no trilho das Três Pedras, onde tem uma área que é relativamente plana, onde a gente pode colocar a meninada para brincar. Ali a gente já tem feito isso, acho que já é a quarta vez que a gente faz isso, né? E normalmente a gente tem por objetivo ali, é comungar com os irmãos, com os legendários efetivamente, 2 é permitir a comunhão das famílias entre si, né, famílias dos familiares dos legendários, e 3 propiciar mesmo um fechamento assim com chave de ouro as férias da meninada, porque a gente sabe que logo em seguida começam as aulas no mês de fevereiro. Então a gente aproveita para poder ter aquele momento num ar livre, num ambiente gostoso, fazendo coisas que normalmente as crianças e os jovens não têm oportunidade em ambientes de apartamento ou mesmo de prédio, né? Que é correr em um ambiente livre, no meio do mato, com ar puro, fazendo coisas do tipo jogar queimada, jogar rouba-bandeira, soltar papagaio, enfim, essas coisas que a gente normalmente fazia quando era criança e muitos dos nossos filhos ainda não tiveram a oportunidade de fazer. Então a ideia é essa, é uma programação muito livre e aí a gente já avisa, eu acho que é importante para que todos os legendários que vão ser chamados, né, a gente vai, a partir da segunda-feira que vem, já colocar a lista de chamada para ver quem é que vai participar. A gente gostaria de reforçar o fato de que nós vamos tomar nosso café da manhã lá na montanha. Então não precisa ir lanchado para lá não, a gente chega lá. Tá? Um outro ponto que é importante é que a gente esteja preparado para a possibilidade de chuva. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, em janeiro do ano passado. A gente passou a maior parte do tempo, né, Charles e Henrico que estiveram lá, a gente teve sol a maior parte do tempo, mas no fim a gente pegou uma chuvinha esperta, molhou bem. Então isso é bom, a gente tá todo mundo então com capa de chuva. Para acertar esse detalhe também, eu queria combinar, e essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que acertar, é que a gente vai precisar de um carro grande. No ano passado, em janeiro, a gente conseguiu uma Kombi. Eu não lembro exatamente quem foi, Charles, você consegue me lembrar? Foi o Leandro. Foi o Leandro, tá. Então vamos tentar ver se a gente consegue botar o Leandro de novo na jogada, porque aí o que acontece? Qual que é a ideia, né? Crianças não sobem com a gente, crianças sobem nessa Kombi até lá em cima, tá? E aí o trecho plano, que não tem trânsito, é tranquilo, é meio de mato mesmo, aí vai a pé sem problema nenhum, aí não existe risco para a criançada. Mas no primeiro trecho, que tem uma parte de asfalto, esse trecho a gente percorre, as crianças não vão com a gente, tá? Então a ideia é repetir esse expediente por uma questão de segurança. Mesma coisa na volta, tá? Eu vou pedir aí, quem é que pode estar acionando o Leandro, por gentileza?
Você mesmo fala, Charles? Beleza, só para a gente poder certificar dessa presença dessa Kombi. Lá na hora a gente vai fazer o quê? Se tiver eventualmente uma quantidade grande de crianças que é maior do que a capacidade da Kombi, a gente coloca mais carros comuns, né, para subir, e aí a gente bota a criançada lá dentro e vamos assim mesmo, tá? Bom, essa aqui é a ideia. O Charles e o Henrique, eu vou pedir de novo vocês dois aí para articular aí a questão dos brinquedos também, como vocês costumam fazer, junto com o Tiagão, né? Tiagão é top nessa história também. E aí eu recomendo, tá? Por exemplo, Flávio, se for, né? Se quiser levar brinquedo, tá? Uma sugestão, um parênteses aqui que eu acho que é importante, é não levar bola. Bola que eu digo assim, bola que quica muito, alguma coisa assim. Por quê? Porque como é plano, mas depois tem um barrancão lá para baixo, a bola se perder lá embaixo é bem provável de acontecer, tá? Então, alguma coisa que possa ser uma brincadeira que tenha uma limitação geográfica, ou seja, que o objeto do brinquedo não se perca pelo fato de do lado, que na verdade nós estamos no topo do morro, no monte, né? Nós estamos numa montanha, nós estamos numa chapada, né? E para todos os lados tem declividade. Então a ideia é que a gente possa brincar ali, mas sem, por exemplo, bola, que fica quicando e é possível de se perder. Então, por exemplo, aqueles disquinhos de lançamento não tem problema não, desde que também não se lance muito à distância também, né? Mas é coisa desse tipo. Então nós teremos uma programação nesse dia, tá? A programação ela deve incluir, vai chegar mais um aí, mais um legendário. Seja bem-vindo, Zé Guilherme. E meu irmão. Então a programação ela vai ser composta basicamente de uma ministração rápida para os casais, né? Então aí a gente vai reunir aqueles que estiverem em casais, uma coisa de estourando 15 minutos, depois uns outros 15 minutos de oração, que a gente sempre costuma fazer, é uma oração que a gente precisa fazer, sobretudo de intercessão em favor das esposas e principalmente dos filhos, tá? E depois, no restante do tempo, é tempo livre, a gente vai brincar, a gente vai se divertir, vai comungar, vai comer o lanche, e enfim, aí depois a gente desce a trilha, desce a montanha, tá? Então não tem, assim, dessa vez uma programação evangelística, como será em fevereiro. Fevereiro não, aí fevereiro é só legendário, e aí nós vamos fazer a nossa ação evangelística lá na Pampulha, e oportunamente a gente levanta os voluntários para a gente fazer isso. Ok, pessoal, alguma dúvida em relação à ideia que está por trás aí desse trekking da família? Se quiserem, por favor, levanta a mão aí e podem perguntar. Ô Félix, onde que fica? Eu nunca fui nessa daí, não. Tá. Fica ali no Parque do Rola Moça, junto da cidadezinha ali, na verdade é bairro, né? Do Jardim Canadá. Então você entra pelo Jardim Canadá, aquela. Depois, quando você pega a estradinha que vai para o Rola Moça, passando pelo Jardim Canadá, tem uma primeira rotatória. É ali que a gente faz o nosso ponto de encontro. É exatamente nessa primeira rotatória. A gente coloca os carros lá e segue a pé. Tá? Perfeito. Então é bem tranquilo do ponto de vista de localização, é bem tranquilo do ponto de vista de orientação, do ponto de encontro, então não vai ter dificuldade. Tá? E certamente, e como a gente vai fazer a divulgação na semana que vem, com todos os detalhes, aí a gente coloca o link para quem tiver dúvida, tá bom? Perfeito, excelente. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta? Não, beleza. Então vamos só repassar aqui que essas questões aí que a gente precisa de ordem prática, né? Então, vê com o Leandro a questão da Kombi, tá, Charles? Henrico, eu vou te pedir para você puxar aí a questão dos brinquedos, só coordenar, tá? Então, assim, ver os brinquedos que a gente está levando, ajudar a lembrar alguma coisa assim. O Thiago também vai estar junto aí nessa jogada. Thiagão, ele sempre ajuda nessa brincadeira. Quarto item importante é que todos levem o seu lanche, ou seja, o lanche correspondente à quantidade de pessoas que está com você. Então, se é para você, para sua esposa, por exemplo, para 2 filhos, leva a quantidade para 4 pessoas, tá? Se quiser colocar um pouquinho mais, é sempre bom porque a gente compartilha, tá certo? Então, tem aquela troca de compartilhamento.
O Charles, por exemplo, ele sempre leva o seu super chocolate quente, que é um negócio assim, top, de outro planeta o negócio. É bom mesmo, já faça propaganda pro chocolate do Charles, que só perde pro mel da Cidade Refúgio, tá? Maravilha. Vamos fazer uma parceria. É isso, mas o chocolate do Charles é top, viu, pastor? É top mesmo. Então, basicamente é isso com relação a especificamente o nosso trekking do dia 28 de janeiro. E a gente se encontra no ponto de encontro lá por volta das 7 da manhã. Aliás, é uma outra coisa que eu queria ver com vocês, se vocês acham se isso está muito cedo demais para a criançada, tá? Se o horário está legal, se pode ser um pouco mais depois, o que vocês acham? Botar a meninada para estar em pé já no Jardim Canadá às 8 horas está de boa, pessoal? Confirme aí para mim, dá o ok. Beleza, então tá bom, então vamos fazer isso, tá? 8 horas lá. 8 horas lá, tá bom? Então 8 horas lá, porque isso normalmente a gente tem levado, até para adiantar uma outra possível pergunta, essa programação aí, normalmente ela dura umas 3 horas, tá? Até porque vai chegando 11 horas, por exemplo, o sol vai ficando mais forte, e aí a criançada não aguenta. Outro ponto importante que a gente precisa salientar é a questão de hidratação, tá? Então, assim, levar bastante líquido, suco, refrigerante, o que quiser, tá? Mas como vai ser uma atividade que vai ser realizada na parte da manhã, já com um certo calor, a gente espera isso, né? Então é importante hidratar. Beleza, então, pessoal, fechou então dia 28, 8 horas da manhã, lá no nosso ponto de encontro, e aí a gente sobe a montanha. Beleza? Perfeito. Perfeito. Bom, o outro assunto que eu queria chamar a atenção aqui hoje, pessoal, é uma iniciativa que está sendo conduzida pelo nosso legendário Ailton, que se trata da gente desenvolver uma atividade de obtenção de recursos para a Cidade Refúgio. Tá? Essa atividade ela pretende utilizar justamente o recurso que o próprio Ailton está disponibilizando, que são os postos de combustível dele. Tá? Então a ideia é que a gente possa estar fazendo uso da mão de obra dos legendários, e aí nós estamos falando de 4 ou 5 legendários por posto, tá? Para a gente poder fazer uma campanha, por exemplo, num determinado dia, e aí o Ailton vai dar depois os detalhes, visando duas coisas. A doação mesmo, né, de forma regular, através daquela boleta, daquela informação do Pix, que a Cidade Refúgio proporciona para a gente. Inclusive o pastor Júlio distribuiu em mãos para nós naquele dia que a gente esteve lá. Então essa é a primeira ação. Olha, pessoal, a Cidade Refúgio, e aí temos que fazer um pequeno treinamento antes para o pessoal saber exatamente o que dizer, depois nós vamos combinar isso tudo. Tá? E aí essa atividade é basicamente de divulgação dessa arrecadação e da divulgação também do combustível solidário. Tá? O que é isso? O Ailton ele vai convidar a pessoa, né, que estiver abastecendo naquele momento e que se achegar ao posto, então o legendário vai chegar para ele, olha, nós estamos aqui fazendo uma campanha em favor da Cidade Refúgio, que procura basicamente resgatar homens de rua, do vício, etc. E depois a gente tem o script todo certinho. E aí a gente gostaria de te convidar a fazer uma doação e também o combustível solidário, que é basicamente fazer uso dos trocadinhos do abastecimento que a pessoa fizer, ou seja, do troco que será dado, que seria dado em função do pagamento do combustível, do álcool, da gasolina, do diesel, seja lá o que for, ser revestido em favor da Cidade Refúgio. Tá? Essa é que é a ideia. Então são duas coisas. Uma é fazer a campanha efetivamente em favor da arrecadação de forma sustentada, mensalidade, e a outra coisa é o troco solidário. Tá bom? O que nós queremos, o que nós estamos pensando, eu até troquei uma ideia com a Ailton a respeito, tá? Da gente fazer primeiro um teste,
até porque a gente vai precisar fazer esse teste no que diz respeito à questão de treinar mesmo as pessoas sobre o que dizer, sobre como falar, como se portar. A gente vai encontrar gente que vai ser super solidária, mas a gente vai encontrar gente mal-humorada também. Então a gente precisa treinar para poder enfrentar todas as circunstâncias e assim fazer essa arrecadação para a cidade refúgio. A ideia é a gente fazer num primeiro momento num posto só, talvez, Ailton, aí num posto de maior movimento, você define qual seria o melhor lugar. Tá? Uhum. E a gente precisaria, então, no primeiro momento, de 4 legendários. Qual que seria a data? Tá? Eu estou fazendo uma proposta aqui agora, solenemente, da gente fazer isso no dia 4 de fevereiro. Tá? 4 de fevereiro. Por que 4 de fevereiro? Porque é exatamente o primeiro sábado após o nosso trekking da família. Tá? A gente reforça esse pedido no próprio trekking da família e aí a gente já aloca pelo menos 4 legendários para estarem com o Ailton no dia 4 no posto lá que o Ailton definir com a gente depois. A gente está querendo colocar aqui no posto de Nova Lima. Isso. O Ailton, fala para nós aí quais são os endereços aproximadamente dos 4 postos, por favor, só para... Na realidade, a gente tem o posto aqui de Nova Lima, né, que fica aqui na MG30, que é até caminho para a cidade de refúgio. No dia que a gente foi para a cidade de refúgio, a gente passou em frente a ele. Ele fica próximo aqui à barreira da polícia. Ah, tá. Tá? O outro fica na 040, ali perto do Alphaville. Uhum. O outro na Tereza Cristina. E o quarto fica em Congonhas. Então, eu acho que é uma cidade mais longe, né? Não sei se seria até vantagem a gente partir para lá. Tá. Mas é isso que o senhor falou, Félix. A gente fazer um piloto nesse posto. É um posto que tem um fluxo bom de clientes. No sábado, por exemplo, vem muita gente para lavar o carro, né? Se for um sábado de sol, dá um movimento muito bom no posto no sábado, na parte da manhã. Durante a semana já fica mais complicado para todos os legendários, né? Mas a gente está criando aqui um material de divulgação para a gente estar fazendo também uma comunicação melhor com o cliente no decorrer da semana. Uhum. Então, os próprios funcionários, né, que são pessoas, às vezes, assim, de um nível, né, de escolaridade um pouco mais baixo, que não tem tanta facilidade de comunicar, às vezes, como nós temos. Então, a gente vai conversar e dar um pouco do exemplo do atendimento, da abordagem que tem que ser feita com o cliente, para a gente apresentar a cidade de refúgio, apresentar as formas que existem para ajudar, né? Porque o que eu estava falando com o pastor Júlio, eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer esse tipo de doação num Araújo, por exemplo, num supermercado, que às vezes o próprio caixa pega e fala: quer doar o troco, posto da baleia? E não explica. Olha, o senhor vai estar ajudando uma pessoa. Acho que tocar um pouco no coração de uma forma diferente e dar a opção não só dele doar o troco. Fala: se o senhor não quiser doar o troco, eu vou deixar esse folhetinho para o senhor. A cidade de refúgio está precisando de ajuda e através desse folheto o senhor pode fazer um compromisso em estar ajudando diretamente a cidade de refúgio. Se o senhor quiser arredondar o troco aqui, tá ótimo. Se o senhor não quiser, não deixe de ajudar, não. O senhor vai estar salvando uma vida. Uhum. Né? Então, esse tipo de opção para o cliente, porque quando você pede o troco, eu acho que vai ter cliente que fica desconfiado. Para onde realmente vai esse recurso? Né? E no decorrer que a gente for conseguindo, né, alavancar o recurso para a cidade de refúgio, a gente cada vez divulgar mais dentro do próprio posto. Né? Uma prestação de contas, colocar lá dentro para o cliente ver, entrar na loja de conveniências e ver. A gente vai criar um espaço lá dentro com uma identificação para a gente vender o mel da cidade de refúgio dentro da própria loja de conveniências, né? Então, a gente está desenvolvendo isso já também. Então, a gente já está com um banner, com um material,
E eu acho que o dia 4 seria um bom dia, né? Seria um sábado e bem próximo, né, do quinto dia útil, mas às vezes muita gente já recebe no dia 4 mesmo. Então, a pessoa às vezes já recebeu ou vai estar para receber. O ideal que eu estava vendo até assim, na hora que a pessoa receber, que seria o dia bom, né? É o dia até que a gente tem maior venda no mês, é dia quinto dia útil, você já vê o posto com movimento diferente. O pessoal vai lavar carro, o pessoal vai abastecer, vai para a loja de conveniências e gasta bastante. Mas eu acho que o dia 4 é um dia bom, sim. E dá para a gente fazer umas 4 pessoas, né? A gente chegando no posto assim umas 9 horas da manhã, não precisa de ser muito cedo. Fica até umas 11, acredito eu. Eu acho que dá para fazer um trabalho legal de divulgação, dá para ensinar, a gente aprender um pouco, né, com essa primeira etapa que a gente vai estar fazendo. E eu acho que a gente vai conseguir assim, alavancar recursos, né, para a Cidade de Refúgio, que está precisando. Né, a gente sabe que tem essa desconfiança toda em cima desse novo governo, da economia, muitas empresas, né, andando com o freio de mão puxado. E a gente não pode deixar de ajudar, não. Aquele dia nós fomos todos muito impactados com a visita e ver o trabalho, né, como é que o Espírito Santo tem agido ali naquele lugar. Amém. Então, Verdade. a gente, só essa visita, né, eu estava conversando com o pastor Júlio, a gente viver a palavra de Deus só no falar, nas orações, né? A gente está lendo a Bíblia agora e nesse programa a gente vê que pessoas, né, Jesus fala daqueles fariseus que oravam com palavras lindas e maravilhosas. Às vezes a gente não vai conseguir ter esse mesmo poder de oração, mas a gente vai ter o poder da ação, né? A gente precisa de viver o Espírito Santo. Amém. E a Cidade de Refúgio precisa dos legendários. Eu acho que Amém. a gente vai conseguir fazer muita coisa boa pela Amém. Cidade de Refúgio. Amém. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir aí para o Ailton, você continua sendo a pessoa, vamos dizer assim, o polo da organização da coisa. Pastor Júlio, a gente poderia de repente contar com uma pessoa, algum legendário que já fez lá da Cidade de Refúgio. Eu estou propondo isso, de repente, não precisa ser você especificamente, mas alguma pessoa da cidade que já fez o legendário. Eu acho que é até importante estar presente. Pode falar. Ok. Nós já temos algumas pessoas, como vocês viram, né? E com certeza estaremos juntos. Tá bom. Eu estarei em todas as campanhas. Apenas acender daqui a pouquinho o número vai crescer muito, vai ser uma inspiração para muitas pessoas. Expectativa maravilhosa, muita repercussão. Não digo nem a questão de valor, assim, nossa, explodiu de ganhar dinheiro. Pode até ser, mas eu acho que a explosão maior vai ser a divulgação que nós vamos obter através dos postos de gasolina do Ailton. Então eu estou com uma expectativa assim no meu coração, que assim, tem hora que eu falo, meu Deus, parece que não está nem cabendo no meu coração toda depois que você quebra tantas pedras e para achar tão pouco, né? E agora ver uma situação desta, eu creio que então com certeza eu quero estar presente em todos esses movimentos e também já falaram que estariam à disposição para estar participando, né? Até mesmo em outros dias, em outros momentos. Isso tem condições de ter uma repercussão bem maior. Amém. Amém. Vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos dar um selo para a empresa do Ailton, porque hoje as ODS 2030, elas envolvem várias áreas, 17 áreas, para que tenha condições de resolver os problemas sociais dos países, né? Não apenas Brasil, seja lá qual for, mas
essa empresa ela vai ser uma parceira alguns dos problemas da ODS 2030. Então, nós estamos envolvidos dentro disso aí também. Amém. Amém. Ou seja, uma certificação para a rede de postos do Ailton. Exatamente. E a gente Legal, vai legal. tentar levar isso, eu estava conversando com o pastor Júlio, para as distribuidoras, porque as distribuidoras têm esse papel, elas ajudam algumas instituições, até na época da pandemia, eles me pediram indicação, eu não conhecia a Cidade Refúgio, né? Eu não indiquei nenhuma instituição, mas nunca é tarde. Eu acho que a gente, começando esse projeto, começando esse trabalho, divulgando o posto, fazer um vídeo legal, sabe? Para a gente apresentar esse trabalho para as distribuidoras, eu tenho certeza que vai vir coisa boa aí. Pode ser que a gente consiga, às vezes, um apoio maior do que a gente estava imaginando. Se Deus Amém. quiser, vai vir. Amém. Então vamos fazer trabalhar o para seguinte. isso. Amém. Vamos fazer o seguinte, assim que eu colocar a divulgação para o trekking da família, tá? Logo em seguida que tiver mais ou menos formado o trekking da família, eu vou iniciar a chamada para o trabalho de divulgação junto aos postos do Ailton, tá? Para o combustível solidário, tá? Se a gente tiver mais legendários do que simplesmente 4, porque só, vamos pensar aqui, eu, por exemplo, eu já estou me comprometendo de ir no dia 4 lá no posto lá de Nova Lima, tá? Aí, bom, certamente o Ailton vai estar lá, e provavelmente o pastor Júlio, então bastaria mais um legendário. Então provavelmente a gente deve ter mais do que 4. Então aí se a gente tiver mais do que 4 legendários, tá? No dia 4, a gente já começa com 2 postos mesmo, tá, Ailton? A gente já Pode começa, ser. né, com 2 postos, e se tiver gente até mesmo para 3, né? Então, ou seja, o primeiro seria o de Nova Lima, o segundo seria lá do Jardim Canadá e o terceiro da Tereza Cristina. Isso aí. A gente já faria os 3 simultaneamente. Aí, na semana seguinte ao Eu do tenho trek, que providenciar o material de divulgação para todos, tá. né? Mas vamos ver de qualquer forma, mesmo que a gente não tenha material de divulgação no dia 4, eu acho que a gente pode contar aí com a questão Com da os logística. panfletos, né? Isso, com Aqueles panfletos. boletos lá, os Isso. cadastros da Cidade Refúgio, né? Acho que é legal. Isso, exatamente. A gente já usa, já distribui esses aí, né? A gente vê a logística dessa distribuição para a gente poder pegar. Ô, pastor, só uma pergunta, desculpa interromper, Félix. Eu vi, o senhor tinha aqueles jornaizinhos lá da Cidade Refúgio, né? Temos lá. Pois é, se a gente conseguir levar esse material também, alguma coisa dele seria legal, né? Para entregar junto com a ficha de cadastro do contribuinte mensal. Isso. Muito bem lembrado. Muito bom. Isso aí. E assim, minimamente, né? Eu acho que uma coisa básica que a gente pode ter é o código QR do Pix, né, pastor? Que aí a gente, mesmo que a pessoa, por exemplo, leve no próprio celular, minimamente já garante que o código do Pix está lá. Ó, tira essa foto desse Pix aqui e manda bala aqui para poder fazer a doação do Pix. Bom, Maravilha. Isso aí a gente acerta progressivamente. Então, o que a gente está fechando aqui, então, nós vamos levantar o recurso, nós precisamos de 4 para cada posto. Se a gente tiver 12, ótimo, top, a gente já começa com esses 3 postos já de uma vez, né? Mesmo que se a gente tiver ainda mais gente ainda interessada, que eu acho que vai aparecer mais gente voluntária para participar, a gente coloca mais gente ainda para cada posto, não precisa ser necessariamente só 4 para cada posto, tá? Uhum. E até porque também vão ter, por exemplo, um determinado momento necessidade de um legendário filmar, fazer um vídeo, né, para a gente fazer um documentário legalzinho a respeito do que rolou, tá? E a gente vai ter que fazer uma reserva já podemos já deixar mais ou menos alinhados, tá? Assim como a gente já está acertando que vai ser o dia 4 de fevereiro, a quarta-feira, dia 1º de fevereiro, seria o dia de treinamento, tá, que a gente estaria fazendo, ou seja, a gente bola aí um roteiro, né, do que falar, do que não falar, como abordar, e naturalmente que vai ter a presença do Espírito Santo para aquelas situações que a gente não estiver prevendo, né? É mais ou menos a mesma coisa que a gente faz
quando a gente vai fazer o nosso trekking evangelístico. Beleza? Meus queridos, eu vou interromper a gravação aqui agora, porque a gente agora vai orar, tá? Até porque também já temos 30 minutos de gravação, então eu vou encerrar a gravação agora.